filhotes mais ousados do reino animal. Vamos conhecer os 10 filhotes mais durões do mundo animal e compará-los com os filhotes humanos. Descubra que essas gracinhas podem ser duras na queda quando os filhotes levam tudo ao extremo. Animal Planet, ao extremo, filhotes durões. Décimo lugar. Não é nada fácil encontrar os filhotes mais durões do mundo. O nosso primeiro colocado, por exemplo, adora viver nas alturas. Isso porque aqui em Bornéu, na Indonésia, algumas famílias se sentem seguras vivendo em árvores da altura de prédios de 10 andares. Escalando ao 10º lugar de nossa lista está o orangotango. A vida pode parecer fácil para o filhote, são e salvo no ninho que sua mãe faz na copa das árvores. Eles estão bem longe dos tigres famintos no solo, mas aqui em cima, os filhotes precisam ser durões para sobreviver. O filhote de orangotango ocupa o 10º lugar na nossa lista porque precisa segurar firme na mãe para sobreviver. Numa altura dessas, um escorregão pode ser fatal. Estudos de esqueletos de orangotangos mostram que de cada 10 adultos, 7 já quebraram um braço ou uma perna. Felizmente, os filhotes podem usar tanto as mãos como os pés para se segurarem. Uma grande vantagem em relação aos bebês humanos. Ficar pendurado na mãe significa que o filhote descobre onde ficam os melhores lugares para comer na floresta. Leva anos para um bebê desse se arriscar sozinho por aí. O orangotango é um acrobata nato. Isso porque ele passa 90% de sua vida nas árvores. Mas existe um bebê humano que balança nas alturas com a mesma facilidade. Shena Seiler não é uma criança de 4 anos qualquer. A maioria das crianças ficaria feliz em balançar no parque com o pai. Mas Shena gosta de se pendurar em alturas que deixariam um orangotango com inveja. Estica as pernas, mãos. Isso! Muito bom! Shena adora o trapézio. Me dá a mão, me dá só a mão, dá a mão, dá a mão. Vou largar. Ah! Tá pronta? Tá pronta? Vai! Shena começou a ter aulas de trapézio há 8 meses, no Trapeze High em San Diego. Balançar a 7 metros do chão é fácil graças à ajuda do trapezista Kevin Six e do treinador David Ayers. Eu vou no maior, eu sou grandão. Não pode, você tem que ir no menor. Vamos balançar 2 vezes, depois fazemos o mortal de costas. Mas você balança 2 vezes antes, tá? Pronto, lá vai ela. Você pode pensar que deixar sua filha de 4 anos brincar no trapézio é meio arriscado. Mas ao contrário dos orangotangos, Shena usa um cabo de segurança que a impede de cair. Vai lá, Shena, preparar. Mãos pra cima. Tá pronta? Pernas esticadas, pode ir.
Vai, vai! Ei, muito bem, garota! Alguns bebês começam a ter aulas com David com apenas 18 meses de idade. Então, apesar de Xena não ser a mais nova das acrobatas, com certeza é uma das mais entusiasmadas. Bom, a primeira vez que Xena veio aqui, ela desceu do carro e foi direto correndo para a escada, ficou sorrindo e ela não fazia ideia do que era o trapézio, mas ficava olhando para cima e via as outras pessoas voando. Qualquer coisa que a gente pedir, ela faz. Vem! Isso! A Xena é durona. Temos crianças que não fazem isso com 11, 12 anos. E já tivemos adultos que não conseguiram nem sair da plataforma. Você tem que ser muito seguro para fazer isso. Não é fácil pular nas mãos de alguém a 7 metros do chão. Cabos de segurança e uma rede garantem que Xena não vai se machucar. Mas o bebê orangotango só tem um chão para amparar sua queda. Esse filhote vai se segurar da mãe por até 6 anos, mais do que qualquer outro primata. O filhote do orangotango é o 10º da nossa lista porque recebe muito amor de sua mãe. Diferentemente do nosso próximo concorrente, que cai de cabeça assim que nasce. Nono lugar. Respire fundo, pois estamos prestes a ver um parto sem a ajuda de médicos, enfermeiras ou peridural. Na verdade, analgésicos seriam muito úteis ao nosso próximo colocado, porque nascer pode ser muito perigoso quando você é uma girafa. Sendo a mãe mais alta do mundo, a girafa apresenta um desafio único para seus filhotes. Só suas pernas já são mais altas do que um homem normal. E como ela está cercada de predadores famintos, não pode correr o risco de se deitar para dar cria. Há 1,80 m separando o filhote do chão. Só há uma coisa que um filhote durão pode fazer num caso assim. O filhote da girafa despenca na 9ª colocação da nossa lista, literalmente. Pelo menos a queda rompe seu cordão umbilical e ajuda o filhote a tomar fôlego pela primeira vez. Mas não há tempo para se preocupar com possíveis luxações. O filhote tem que ficar de pé bem depressa. O que não é nada fácil quando já se nasce tão alto e pesado quanto um ser humano adulto. Em apenas 15 minutos, esse filhote já está de pé e procura sua primeira refeição. Mas nas planícies da África, o filhote da girafa não é o único animal que procura uma refeição fácil. As girafas podem parecer desajeitadas, mas têm cascos do tamanho de pratos. E um coice bem dado pode esmagar o crânio de um leão. Se esse filhote pretende sobreviver, terá que ficar bem longe dos leões e dos cascos da mãe. Mas há outro motivo para os filhotes da girafa ocuparem o 9º lugar de nossa lista. Quando as coisas ficam difíceis, eles precisam correr. Correr mesmo. Só a metade dos filhotes de girafa sobrevive a ataques como esse no primeiro ano de vida.
Imagine se você tivesse um bebê que corresse como uma girafa. Algumas horas depois de nascer, o bebê seria capaz de correr a velocidades incríveis. A 51 km por hora, seu filho recém-nascido poderia facilmente ultrapassar velocistas olímpicos. Só para aprender a ficar em pé, um bebê humano leva meses, e não minutos. Como o cérebro humano aprende muito mais do que o de outros animais, levamos mais tempo para nos concentrarmos numa única coisa, como andar. E enquanto a maioria dos bebês de hoje aprendem a engatinhar antes de andar, houve um tempo em que as coisas eram bem diferentes. No século XVII, nas primeiras colônias norte-americanas, os pais puritanos garantiam que seus filhos jamais iriam engatinhar. Isso porque eles pensavam que só animais, e não humanos, deveriam rastejar no chão de quatro. Então, os pais faziam de tudo para que os bebês não pudessem se mexer. Eles enfaixavam os filhos em tiras de linho que eram trocadas apenas uma vez por dia. Após alguns meses, tanto os meninos como as meninas eram vestidos com longos camisolões que os impediam de engatinhar, e ainda ganhavam andadores. Afinal, quanto mais cedo eles conseguissem ficar de pé, mais cedo encontrariam a salvação. Para a girafa, a salvação não depende só de ficar de pé, mas também de correr. Ainda assim, mesmo com toda a sua velocidade, uma girafa pode levar até 18 meses até estar pronta para se defender. E por isso, ela ocupa o 9º lugar da nossa lista. Oitavo lugar. O próximo colocado da nossa lista de filhotes durões vive no lugar mais frio do planeta, a Antártida. Essa imensidão gelada também é o local onde mais venta no mundo. Com uma temperatura de 40 graus negativos, o vento é tão forte que a pele exposta congelaria em menos de 30 segundos. Você teria que ser um louco para ter um filho aqui. Ou teria que ser uma foca de Weddell. Quando uma foca de Weddell dá cria, o filhote tem que ser durão. Assim que ele chega ao mundo, tem o maior choque térmico de sua vida. Nenhum outro animal experimenta uma mudança de temperatura tão grande quando nasce. A diferença de temperatura entre o útero da mãe e o mundo exterior